Marcos 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde vêm estas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e entre a sua própria casa, é que o profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povos, ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois, e deu-lhes autoridade para sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro, nem seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo, e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado muito conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordem para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Heródias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodes o odiava e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente Herodes teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodes entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que quiser, e eu a darei. Ele prometeu-lhe sobre juramento: seja o que for o que me pedir, eu darei, até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me desça agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas, por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato.
e ele a entregou à jovem, e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isto, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retiraram-se. Tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles lhe assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos discípulos, para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram os 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus instituiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já pronto de passar por eles. Quando o ouviram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram em Genesaré, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados.